Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão
E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Posso ouvir um som de esperança. Vem com a gente. Que me faz viver. Meus amigos da Rede Globo. Não, Rede Globo aqui não, sai fora. Galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você que está se conectando aí agora no nosso canal do YouTube da IDB Jovem TV, você também que está aqui online com a gente na sala do Zoom aqui. É uma honra, em nome da IDB Jovem Brasil, eu quero dizer para vocês, sejam bem-vindos. Estamos entrando aí para a nossa última semana aí do nosso mês da juventude, e eu tenho certeza que Deus tem feito coisas incríveis, extraordinárias em todo o Brasil, e nessa semana não será diferente. Essa semana nós iremos concluir com a nossa semana de missões, e nada melhor do que a gente começar hoje com um bate-papo muito bacana aqui. Você que está se conectando aí, dá tempo de você compartilhar, pega o link aí do YouTube, compartilha com alguém, chama essa galera para cá, para a gente trocar uma ideia aqui, a gente vai conhecer pessoas novas aqui, você vai conhecer o que acontece aí no meio da crise no campo missionário, e você não pode ficar de fora, jovinos e jovinas! Cadê a galera que está aqui comigo no Zoom? Bate palminha assim, amém, dando glória aí, cadê vocês, gente? Aí, ó, interage comigo, ei, meu Deus, galera bacana, todo mundo aí! E eu queria chamar uma pessoa para cá, para a gente dar um pontapé inicial aqui, Pastor Paulo Roberto Borges, o nosso diretor nacional da IDB Jovem. Olha como bonito, gente. Cadê o tupete? Sem o tupete não é a mesma pessoa, meu Deus. Tupete caiu, viu, gente? Caiu aqui o tupete, o negócio tá feio. Pai do Senhor Jesus, IDB Jovem, Deus abençoe todos vocês. Estou muito feliz de estarmos aqui nessa última semana. Quero agradecer aos nossos missionários e, em especial, toda a nossa liderança aí que está cuidando dessa parte dessa transmissão. Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Eu tive que vir aqui para um lugar onde o Wi-Fi está funcionando. Eu estou em viagem aqui no mês da juventude e louvamos a Deus por esse momento. Estamos acompanhando tudo aqui bem de perto. Que Deus possa abençoar todos vocês. Parabéns, IDB Jovem, especialmente aí, Pastor Áquila e toda a equipe. Beijo no coração de vocês. Vamos acompanhando aí para a glória de Deus. Valeu, pastor. Tem aqui alguns rostinhos conhecidos aqui, meu Brasil, o nosso grande ilustre George Lee, aqui marcando presença, aqui o nosso diretor lá da Centro-Oeste, marcando presença. Faz um joinha aí para a galera te conhecer aí, que está aqui com a gente. Sensacional. Temos a pastora Raquel Gomes. Pai do Senhor. E aí, mano? Pai do Senhor. É nóis. Pastora Raquel aí marcando presença também aí, lá do DF, Regional de Adolescentes do DF. Seja bem-vinda, minha amiga. Que Deus te abençoe. Bispo Cleison, o cabra mais arretado do Nordeste, marcando presença aí também com a gente aí, trazendo todo o Nordeste.
Cadê a galera? Vai escrevendo aí, gente. Cadê? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui o bate-papo do YouTube. Vai acompanhando aí com a gente, vai transmitindo aí o que a galera está fazendo. Vai escrevendo aí de onde você está assistindo, de onde você está nos prestigiando aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta noite topíssima, né, galera? E vamos parar de encher linguiça, né? Que foi, meu Deus, né? Vamos direto ao assunto aqui. A gente precisa dar um pontapé aqui para conversar, aqui, bater um papo com a galerinha que está nos prestigiando aqui. Mas vamos fazer antes uma oração. Aqui eu gostaria de pedir o Jorge Lia aí, meu brother, vamos fazer uma oração, vamos dedicar esse momento ao Senhor e que o Espírito Santo flua nessa conversa, né? Ativando pessoas, trazendo em nós um entendimento desta causa missionária aí, em meio a esse tempo de crise, que é o que a gente vai tratar nessa noite. Amém. Amém. Oremos. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti essa noite, esse momento, cada vida aqui que se dispôs, ó Pai, a estar aprendendo mais sobre o campo missionário, sobre as dificuldades, as questões mais complexas, ó Pai, de estar no campo, essa questão que é tão séria para a Igreja de Deus, nós colocamos diante de Ti, que o Senhor venha falar, venha usar os ministrantes, venha usar esses missionários, que seja um momento de compartilhar experiências, que a edificação seja para a Tua honra e glória, e que cada vida que está aqui seja edificada, cada vida que está ao vivo, cada vida que vai assistir posteriormente, que o Senhor esteja falando fortemente em cada coração. Assim nós oramos, assim nós te pedimos e declaramos que Tu és o Senhor, usa as nossas vidas, pode falar conosco, estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Valeu, brother. Deus abençoe. Amém. Galera, ainda dá tempo aí de você convidar alguém para assistir esse bate-papo, participar com a gente desse bate-papo. Aqui, acho que hoje, atualmente, aqui atualizando aqui, acho que nós já somos quase 60 pessoas aqui, conectados aqui nesse bate-papo. E eu quero dizer para você que está aqui com a gente na sala do Zoom, você que está assistindo a gente pelo YouTube, tá? Se você tiver alguma pergunta para poder fazer, a gente vai abrir um momento aqui de perguntas com as nossas missionárias para você entender um pouquinho o que acontece aí nesta missão a qual elas estão envolvidas, né? Você pode ficar à vontade, vai ter esse momento para você se interagir aí com elas. Então, você vai poder usar tanto aqui você que está com a gente no Zoom, aqui o chat, quanto também aí no YouTube também você pode conectar usando aí o chatzinho para conversar com a gente. E eu quero começar aqui nessa noite com ela, né? Eu vou falar isso com muito carinho, viu, Rafa? A nossa Mr. M desta noite. Ela vai explicar um pouquinho por que a gente não pode ver ela, você não pode ver o rostinho dela, mas é a nossa Mr. M, uma bênção. Tive o prazer de conhecê-la ano passado, né? Pelas redes a gente conversa, pelo WhatsApp a gente conversa, mas é uma bênção, eu já amo demais essa garota aí que tem dito sim para esse ID, né, do Senhor, um baita desafio, né? Quanto muitos aí estão correndo de fazer uma missão, né? Tão simples às vezes que é falar para um vizinho que a gente tem, essa moça aí respondeu um chamado do Senhor para algo muito topíssimo e complicado. Rafa, chega para cá, seja bem-vinda aí, se apresente. Olá, povo de Deus! Aê, galerinha jovem da IDB, tamo junto! É nóis! Os dias são difíceis, mas esses dias são nossos. Fomos separados para esse momento, viu? Glória a Deus. O Senhor conta contigo. Glória a Deus. Rafa, aqui eu queria que você falasse um pouco para a gente de você, um pouquinho da sua chamada, que eu sei que a gente tem um tempo muito, muito curto. E a nossa temática hoje aqui, você que está nos assistindo, é missões em tempos de crise. Nós sabemos muito bem que a nossa vida mudou, né? Desde o ano passado para este ano, desde março do ano passado,
muitas cidades entraram em lockdowns em março, né? Algumas nos finais de fevereiro. A nossa vida virou de ponta cabeça, né? Precisamos mesmo realinhar algumas ferramentas, algumas estratégias. E para você, Rafa, como é que tem sido tudo isso dentro dessa sua chamada? Fala um pouco para a gente aí. Ok, vamos lá. Seguinte, eu sou nordestina, né? E para mim é um grande privilégio poder representar a IDB Brasil no Sudeste Asiático, né? Naquela terra tão distante, que é do outro lado do planeta. E eu faço parte da igreja em Barra de Jangada. E quando a gente recebeu esse desafio de trabalhar entre povos não alcançados e dentro de um contexto de perseguição, a gente logo percebeu, né, a AM Brasil, e nos reunimos com uma igreja, com uma organização internacional para buscar apoio. Essa organização tem boa representação lá no Sudeste Asiático, como tem em várias regiões do mundo. Também eles trabalham especificamente com povos não alcançados, então isso casou bem com a proposta que Deus tinha para mim, pois desde que o Senhor me fez o chamado, eu sabia que o campo que eu iria trabalhar não seria um campo fácil e que o período de preparo seria bastante longo. Também sabia que eram com povos asiáticos, e aí a gente foi trabalhando tudo isso junto, de acordo com o mover de Deus, até que 2014 eu pus os pés na Ásia pela primeira vez. Passei um mês conhecendo a capital do país que eu trabalharia mais tarde. E aí volto para o Brasil e a gente tem um novo processo em andamento, CTM, algumas outras avaliações que precisavam ser feitas. E 2017 eu voltei para o campo, aonde estive até 2019. 2019 eu voltei para o Brasil e estou no Brasil até agora. Então, assim como vocês foram pegos pela pandemia no Brasil, eu também, né? Desde então eu não pude mais voltar ao campo, e aí começa a nossa saga, né? Fazendo missões à distância, em meio a essa pandemia e todas as dificuldades que todos nós aqui estamos presenciando muito bem, mas ainda assim trabalhando e dispondo o coração para voltar assim que for possível. E como é que tem sido, Rafa, administrar tudo isso? Como é que tem sido o seu contato com o campo? Deixa a gente entender um pouco mais desse desafio que você está tendo. Você já abriu assim que é um povo asiático, né? E como é que tem sido? É uma cultura muito diferente da nossa, né? É um choque de realidade sem igual, né? Sim, é verdade. Eles têm muitas tradições, não é? E também a questão religiosa, ela migra, ou tem uma mistura, como tem no Brasil, nesse sincretismo religioso que a gente fala, porque dentro do país que eu trabalho, na sua maioria, eles têm uma religião popular, onde eles adoram seus ancestrais. E aí entra também um pouco do budismo, né? Tanto as duas linhas de budismo, o budismo Theravada e o budismo Mahayana, são duas filosofias que caminham para lugares diferentes. E a parte disso ainda tem um pouco de animismo, né? Para quem está um pouco mais assim no interior, fronteira com outros países, né? Então tem um pouco desse sincretismo religioso aí que, junto com a cultura e com as tradições, é algo bem, bem diferente da realidade que a gente conhece. E a partir disso, a gente tem um idioma muito difícil, mas, por outro lado, nós temos um povo, ou vários povos, na verdade, né? O país que eu estou tem alguns dias, o governo afirma possuir 54 grupos étnicos, um majoritário e 53 minoritários.
Quando os linguistas vão ao campo, eles dizem que são mais de 60 povos. Então, mais de 60 línguas que eles precisam trabalhar. E aí, agora a gente está recente com um projeto chamado Moagat, que quer dizer colheita na língua do povo. E a gente visa alcançar 2 povos. Continuar trabalhando com o povo majoritário, que é mais de 85% da população, e tentar dar suporte para um grupo minoritário que tem ganhado destaque entre os povos minoritários e que é a nossa porta de entrada para outros grupos, né? Então, investir neles, formar obreiros entre eles, vai nos ajudar a chegar a outros grupos minoritários que a gente já vem há um bom tempo observando e querendo chegar junto. Entendi. Meu Deus, hein? Que desafio, hein? Eu falo com vocês que o nosso coração tem que arder muito dentro dessa chamada, né? Porque realmente um encontro que nós temos com Jesus é que faz isso conosco, né? De fato, a nossa vida é transformada de tal modo que eu fico, toda vez que eu ouço você falar um pouco sobre sempre essa região que você está, eu sempre peço a Deus, Deus, dá a ela força cada dia mais, porque acho que se fosse eu, já teria desistido, né? Dentro desse contexto. E te fazendo uma pergunta aqui, Rafa, assim, Sim. Vou abrir para você, sabe? Vai escrevendo aí, se quiser falar, levanta a mãozinha, a gente abre o áudio de vocês aqui para conversar. O que seu coração, Rafa, desse tempo, o que Deus tem ministrado no seu coração desse período, então, desde quando você volta para o Brasil, né? Se mal me engano, que eu me lembro, você tinha voltado para resolver algumas outras coisas burocráticas, né, para o seu retorno, e é pego com essa pandemia. O que Deus tem ministrado no seu coração nesses dias, Rafa? Olha, uma das coisas essenciais que Deus tem falado comigo e que eu estou assim com os ouvidos bem atentos o tempo todo, é a questão de tempo, né? Porque o que a pandemia fez foi mostrar para a gente que a gente não tem um controle do tempo, né? Você quer se movimentar, você quer agir, mas o tempo ele é determinado por Deus. Você não consegue fazer que o tempo corra ao seu favor. Você tem que criar as situações, aproveitar as oportunidades para o tempo que se chama agora, não deixar que esse tempo escape. Então, diante disso, e diante da pandemia, né, que se instalou em 2020 no Brasil, eu disse, Senhor, me ajuda a fazer uso do tempo de alguma forma que seja prático, que seja usado para o retorno ao campo. E, como enfermeira formada, né, eu tinha recebido uma orientação lá dentro do país para buscar uma nova estratégia que me garantisse visto, que me garantisse que as autoridades locais reconhecessem a minha profissão e eu pudesse, no futuro, trabalhar um pouco mais entre esses grupos minoritários. Daí, entre fevereiro e julho de 2020, eu passei um longo processo tentando usar esse tempo para ingressar para uma universidade lá, e eu consegui fazer isso. Eu entrei para a Universidade de Medicina do país, e em outubro eu comecei um curso online, só que eu só consegui fazer 2 matérias, né, online, o restante do curso todo ele é presencial, e agora a minha batalha é conseguir o visto, que está aí dependendo da universidade para que eu volte. Até lá eu tenho feito contato, pensando na questão tempo, né, eu tenho feito contato com nacionais que o tempo todo me dizem assim, quando você volta? Você ainda volta? Sim, claro, volto. Mas até lá a gente vai aqui se comunicando online, né, via internet, e a gente ora todos os domingos, há um grupo de oração, lá é noite, aqui para mim é manhã, e aí eu entro naquele grupo de oração e a gente está orando, porque também tem muitos obreiros querendo voltar e não conseguem, estamos vivendo a mesma situação.
E os nacionais também, eles estão muito atribulados nesse momento, porque a pandemia se agravou por lá, eles estão vivendo a quarta onda, Meu lockdown Deus. de novo no país, de norte a sul, e com isso a igreja também sofre, né? Agora sim, o lindo de tudo isso, eu digo lindo assim, porque você batalha tanto, né, em tempos normais para ver conversões, e elas quase não aconteceram em tempos normais. Mas vindo o advento da pandemia, pessoas começaram a procurar a igreja, a procurar membros, contatos que já tinham passado por eles, e eles começaram a se converter. E agora a gente está celebrando essas conversões, mas preocupados em como fortalecê-los para que eles não venham a negar a fé quando tudo normalizar e a pressão da tradição voltar sobre eles. Então, esse é um ponto crucial para a gente agora trabalhar mesmo à distância para fortalecer esse pessoal, Uau. também dar ferramentas para a igreja local lá para dar suporte a eles. E aí é aquela coisa, nesse tempo é cuidar um do outro, é eu cuidar de você, você de mim, né? E a gente dividir tudo que a gente tem, porque a gente está precisando voltar a Atos 2, né? Ter tudo em comum e dividir isso é o que a pandemia está fazendo a gente fazer agora. Meu Deus. Meu Deus. Tivemos um comentário aqui, né? O Darlison, né? Que falou forte. Aqui no Brasil parece que ainda estamos lutando para manter crente na igreja, né? Se não sair, já é ganho, né? Aqui. Pastor Paulo levantou a mão aqui. O senhor quer falar, pastor? Sim, é só. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar juntamente conosco, nossa querida missionária. E Prazer, também pastor. gostaria de saber de você, minha querida irmã, qual a maior dificuldade que você enfrentou? Eu sei que tem muitos jovens aí que têm um chamado missionário. Como você resolveu essa maior dificuldade e qual a maior alegria que você encontrou no campo missionário? Excelente pergunta, viu, pastor Paulo? É um prazer estar aqui e poder cooperar com vocês nessa caminhada. Então, a maior dificuldade que eu encontrei em todo o período de preparo foi manter, assim, manter a convicção do chamado, porque vem tanta coisa, né, contra esse chamado, e são tantos os obstáculos que você precisa vencer, tipo, você precisa convencer a sua igreja, né, mostrando dentro das atividades do dia a dia da igreja, olha, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero me preparar, o que tiver que fazer, eu estou disposto a fazer. Então, isso passou por todas as etapas, né? A etapa de ir para um seminário, depois a etapa de passar pelo CTM, foram 3 meses internos, depois eu tive que prestar exame ministerial, foi outro desafio. E assim, vai surgindo um desafio atrás do outro. E o que me fez vencer, pastor Paulo, foi a perseverança. Sabe, a perseverança, ela é uma ferramenta que todo candidato deve ter, porque não é uma tarefa fácil você concluir esse processo todo. Assim, não é para todo mundo, viu, gente? Tem processos que são super rápidos, descomplicadíssimo, né? E para isso, quanto mais a sua igreja lhe conhecer, melhor, porque a sua credibilidade ela cresce. E no meu caso, eu tinha vindo de outra denominação para a Igreja de Deus, buscando apoio de uma igreja enviadora. Finalmente eu encontrei, graças a Deus. E aí, finalmente, você deságua no campo. E aí, a maior alegria de estar no campo é quando um nacional, né, chega para você e ele mostra abertamente, com todas as palavras e com todas as, como é que eu posso dizer, com todos os atos que o nacional pode demonstrar que você foi aceito, que você é amigo, que ele confia em você, essa é a maior alegria de todas. É dizer, fui aceito, graças a Deus, né, as portas se abrem, essa é a maior alegria. Respondido aí, pastor Paulo.
Mais do que respondido, muito bom mesmo. Você estava falando aí, ser aceita por um nacional, né? Eu confesso que as lágrimas começaram até a querer rolar do rosto aqui, porque realmente é muito poderoso. Que bom, muito bom essa sua disponibilidade. Que benção, muito bom mesmo. Mais do que respondido, é isso aí. E os nacionais, irmãos, aí para os jovens que estão ouvindo, são as pessoas da nação onde ela está, né, fazendo missões. Essas pessoas aceitam. Lembrando que, como ela disse, nesses lugares é muito difícil, não é verdade, minha querida? A penetração do evangelho lá não é fácil. E na verdade, assim, quando você para o asiático, eu lembro que eles, depois de um tempo, me descreveram assim, sabe? Disseram: Ô Rafaela, você é muito engraçada. Eu disse: em quê? Você primeiro abraça, depois você conhece. Aqui não, aqui nós primeiros conhecemos, depois nós abraçamos. E realmente a cultura latina ela é essa coisa quente, né? Que a gente quer chegar perto, a gente quer já compartilhar tudo. E eles não, eles são bem restritos. Então, até esse ponto aí, para quem passou 2 anos como eu lá, eu só consegui alcançar isso com cristãos depois de 1 ano e com não cristãos depois de 1 ano e meio, né? Então leva tempo para você chegar a esse nível aí. Uau. Galera, mais alguém aí quer perguntar alguma coisa aí para a missionária Rafaela? Pode levantar a mãozinha aqui, deixa eu ver aqui na outra tela. Deixa eu ver aqui também a galera do YouTube. Você que está no YouTube aí, pode mandar a sua pergunta aí, a gente vai transmitir aqui. A Sandra de Jesus me escreve aqui para você aqui, minha amiga Rafaela, Deus abençoe abundantemente. Sempre oração por você, conte comigo sempre e com o Anderson no que precisar. Débora Vitória manda um beijo para você. Pastor Arthur, Que legal! Obrigada, gente. Beijo aí para vocês. Pode ficar à vontade, meu mão, brother. mas eu não estou dando conta. Como é que levanta a mão aqui? Acho que alguém está pode perguntando falar, Jorge, lá é contigo. Como identificar meu chamado para missões. Alguém perguntou aí. Isso. Pastora Rafaela, uma vez eu vi uma ministração sua, você disse que teve que comer um negócio bem diferente lá, né? Dentro do ovo, meio que o pintinho já estava formado. Informação. Então, assim, dá uma dica para quem quer ser missionário mesmo, como é que supera aí esse tipo de, né? Qual que é o treinamento necessário para, né, para a mente estar preparada, né, para isso, porque às vezes acha que vai ter acesso a uma comida mais tranquila, mas às vezes só vai ter aquilo, né? E assim, só queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão, como que é lá e tal. Ok. Olha, para a gente falar de uma forma um pouco mais missiológica, né? A gente sabe que missões transculturais, ela pode acontecer até dentro do Brasil, né? Porque ela é você ultrapassar a fronteira de uma cultura. Seja uma cultura, vamos dizer, cigana, indígena ou asiática. Mas dentro da missão transcultural tem a missão intercultural, ou seja, você entra na nova cultura e você aprende o que é importante para aquele povo da nova cultura. E, especificamente na Ásia, você não precisa necessariamente comer o ovo que eu comi, né? E nem comer a carne de cachorro, que é muito comum para eles. Eles comem muito carne de cachorro. O interessante é você saber respeitar aquilo que eles têm posto para você. Então, ninguém é obrigado a comer algo estranho assim. Para mim foi um prazer e assim, eu até tinha vontade de provar, acreditem em vocês, eu tinha muita vontade. No dia que chegou a minha oportunidade, eu disse, dentro de mim eu dizia, hoje eu vou ver como é que é esse negócio de perto. Porque eu ouvia falar, né, do ovo de pata, do ovo de galinha,
No meu caso, foi o ovo de galinha. E aí, quando ele quebrou assim o ovo, estava lá, né? Já assim, aquela coisa da formação, mas você ainda via gema um pouco, a clara não tanto. E não foi difícil de encarar, não, porque tinha outros elementos próximos que eu pude juntar. E aí você come, estava de boa, estava com gosto de ovo ainda, não estava com gosto de pintinho, não tinha pena, Meu Deus, meu Deus. mas foi delicioso. Então, a interculturalidade ela vai fazer isso. Você vai comer mais arroz, mais legumes, as sopas, né? Mas não necessariamente a carne de cachorro. Eu não comi carne de cachorro, ninguém me ofereceu, mas se tivesse oferecido eu teria provado. Assim como eu provei o ovo com pintinho. Foi legal. Pai, passa de mim esse cálice, eu falaria, né? Não, se Que- você for lá me visitar, pastor Áquila, olha, fica tranquilo, tem um restaurante que eu vou te levar para comer um arroz maravilhoso, com Aí sim, franguinho. Até aí porque sim. eu não quero que você fique com a barriga inchada, como eu fiquei 7 meses, até adquirir todos os novos parasitas, né? Eu tive que adquirir novos parasitas e deixar meu organismo se adaptar. Então, foram 7 meses. Depois disso, você toma um remedinho, o organismo já acostumou e a gente segue em frente. Foi tranquilo. Jesus, meu pai eterno. Vamos lá, gente, a gente tem que correr, que a forte, gente tem que igreja, é ouvir forte. a Priscila aqui ainda, hein? Vai segurando aí que tem muita coisa para acontecer aqui. Aqui no YouTube, outra do YouTube, o Cristiano Reis aqui, Rafa, ó, tem uma pergunta: qual é o Deus deles e qual a estratégia que ela tem usado para romper essa barreira? Quer falar sobre isso, Rafa? Dá para falar em poucas palavras aí Dá para para gente? falar bem rapidinho. Olha, o Deus deles são os ancestrais, né? Além de Buda, os ancestrais. É o meu avô que já morreu, é o meu bisavô que já morreu, e eu tenho um altar na minha casa para isso. É assim que eles definem seu Deus. Então Falando é em tipo, termos. uma mistura, né? Assim, bem. Sim, sim, tem uma mistura aí. O país que eu trabalho, ele é um país comunista, mas o capitalismo está dentro, então dinheiro também, a gente pode dizer que é um deus. E aí a estratégia que a gente usa, já que não se pode abrir, botar a boca no trombone, pregar numa praça ou panfletar na rua, a nossa estratégia é convidar pessoas para tomar um café. Depois que você tem um tempo de convívio, você convida para tomar um café e ali, informalmente, você vai passando essa ideia, né? Até porque o nosso estilo de vida faz eles nos questionarem por que você vive assim, por que você não faz isso ou por que você não faz aquilo. E aí você vai introduzindo pouco a pouco as razões pelas quais, e isso entra as boas novas. Pastora, desculpa te interromper aqui. Sim. Por exemplo, por que você faz isso ou aquilo? Dá só um exemplo para a gente. Por exemplo, eita, agora você me pegou, deixa eu ver aqui o que eu vou ver. Às vezes é um comportamento que para a gente, um comportamento moral, uma atitude que você não tomou frente a uma pessoa ou uma situação e ele fica assim, poxa, por que você... Vamos supor, um suborno, por exemplo, certo? Talvez você não quis pagar, você estava na moto com alguém e aí houve uma coisa irregular e aí o guardião lá pediu um dinheiro e você disse, não vou dar. E ali no diálogo, ele acabou te liberando, porque ele detesta pegar estrangeiro, né, para dialogar. O inglês deles, eles até têm inglês, mas na hora de falar eles ficam envergonhados, então ele acaba te liberando. E aí o Nacional faz, poxa, eu teria que ter dado, e ele aceitaria e me liberaria. Por que você não deu o dinheiro? Por que você não deu, né, da moeda X? Eu disse, porque não é correto eu dar a ele isso. E também porque eu não estava errada. Se eu tivesse errada, então eu daria, mas eu não estava errada. Ele quer me pegar numa coisa que não aconteceu. Então, a partir daí, você entra nessa área moral e vai dizer por que você não aderiu ao pagamento lá dessa propina ou coisa desse tipo. Top. O exemplo top aí. Outra pergunta aqui, Iago, lá também do YouTube. Como é o ambiente espiritual lá?
Na Ásia. Carregadíssimo. Em especial, vocês sabem que boa parte da Ásia, ela já esteve debaixo do poder da China, né, que chamava-se Indochina. Então, devido a isso, muitos países usam o calendário lunar para suas festividades. E aí o ano novo deles não é em dezembro como o nosso, o ano novo deles cai entre fevereiro e março. E durante esse período, eles têm vários preparativos, vários rituais para trazer esse ancestral, ou a presença, a influência dele, do mundo espiritual para o mundo real. E acreditem, portas no mundo espiritual se abrem e eles se fazem presentes. E para nós cristãos é um momento de grande opressão, de grande carga, né, que a gente carrega. Todos os cristãos sentem. Eu, quando estava no país, eu tive amigas ligando e elas choravam copiosamente. Eram nacionais, já convertidos há um tempo, e elas ligavam e eu dizia: por que você chora? Eu não consigo explicar porque eu estou chorando. Você podia vir aqui ou eu poderia ir aí? Sim, claro, e a gente vai se ajudar, mas o ambiente fica muito carregado. Isso não só uma vez por ano, mas eu pude detectar pelo menos 3 vezes no ano. Era Meu Deus. fevereiro ou março, né, dependendo do calendário lunar, agosto, julho e agosto. Eram 3 meses bem difíceis. Jesus. Aqui para gente encerrar aqui essa primeira parte com você, Rafa, até o Ronaldo que no Zoom fez uma pergunta. Essa pergunta, Ronaldo, eu vou colocar para as duas missionárias aqui para a gente encerrar, que eu acho que eu quero a gente ouvir a visão das duas. Aqui pôr um pouquinho de pimenta, será? Não sei, né? Vamos ver. Já vão lendo aí, meninas, e vão pensando sobre essa perguntinha aí. Aí teve uma pessoa que a Raíssa Paiva só perguntou que entra dentro do seu contexto aqui, Rafa. Você estuda o idioma, né? E como que está sendo a questão desse aprendizado do idioma para você aí? Sim, eu estudo o idioma, a partir do inglês, né? Eu estudo a língua local. É uma língua tonal, coisa que a gente só tem em alguns poucos grupos indígenas do Brasil. E foi um desafio muito grande a princípio, porque você zera tudo, sabe, gente? Você zera tudo que você sabe, você começa do ABC com as vogais e aprendendo pelas figuras e as palavras, mas é uma bênção. Eu tenho aprendido, eu consegui fazer todo o curso básico nesses 2 anos, fiz o básico, entrei para o intermediário e me arrisco a dizer algumas coisas, me arrisco a me apresentar de uma forma assim um pouco mais formal, falar um pouco de clima e tal. Dá para caminhar até esses pontos mais básicos do dia a dia. Já Mas está língua, desenrolando, então, né? já Trocando estou. em miúdos. Sim, e língua é um desafio, né? Porque tem a língua bem coloquial e tem a língua um pouco mais formal, um pouco mais rebuscada, que você vai aprendendo paralelamente as duas coisas à medida em que você usa. Legal, show. Rafa, que Deus abençoe. Você está ainda aqui com a gente. Galera, porque o tempo Certo. vai correndo demais. Eu vou Vai chamar lá, aqui vai em frente. uma outra pessoa aqui. O sotaque dela aqui, ela vai falar de onde aí, viu? A gente andou tendo uns. Meu Deus, meu Deus. Chega pra cá, Priscila. Gente, Priscila é bíblico também, viu, gente? Atos 18:2, Acle e Priscila. Uma Fica à boa vontade, minha irmã. noite. Paz do Senhor, boa noite. Paz, boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Eu sou argentina e Hermana, hermana! somos hermanos. E é realmente um privilégio para mim estar no seu país e trabalhando aqui com as tribos indígenas no Amazonas. Já desde foi a primeira vez que eu fui conhecer a aldeia onde depois eu fui morar, foi em 2017. Desde aquele momento foi a primeira vez que eu cheguei lá, fica no Rio Andirá, e quase a 2 dias de viagem em barco de Manaus, que é a capital de Amazonas.
Então, é uma viagem longa, mas muito lindo. E desde o 2018 eu estou lá trabalhando, morando com eles. Morei 2 anos. Quando começou a pandemia, eu não sabia o que estava acontecendo, na verdade, porque lá não temos internet, não tem sinal, tem nada. Então, quando saí para fazer algumas compras e algumas coisas e dar informação que eu estava bem, estava chegando para a cidade em barco e começaram a chegar todas as mensagens, ligações de todo mundo falando: não entra mais na aldeia, o caos no mundo é terrível. Aí eu fiquei, assim, muito surpresa com a situação, mas desde aquele dia não deu mais para entrar, não por minha causa, ainda que a gente decidiu não entrar mais, a mesma FUNAI, o mesmo governo fechou as portas dos portos lá para ninguém entrar e ninguém sair. Então, desde aquele momento que eu estou aguardando para entrar novamente e continuar nosso trabalho lá, foi um tempo assim bem difícil, porque tinha poucas informações de como eles estavam, não tinha como ligar, como o Rafa contava, eles pelo menos têm essa oportunidade de se reunir online, né, para orar juntos com os irmãos lá. Eu não tenho essa bênção, né, de me comunicar com eles. Então, no princípio, foi um tempo bem difícil, porque meu medo era que eles pensem que eu abandonei eles, porque sempre que eu saía, e às vezes eu estou fazendo mestrado em missiologia, e eu fui um mês fora da aldeia para estudar. Aí, quando eu voltei, eles, assim, tipo, você nos abandonou, e eu expliquei que eu ia para estudar, que ia voltar, mas eles ficaram desse jeito. Quando eu saí, não consegui entrar mais, e eu não tinha como ligar para eles, como me comunicar, foi muito difícil, realmente. Mas, graças a Deus, depois, consegui, por meio do barco sanitário, enviar um vídeo falando para eles, mandei uma ajuda também assim, cesta básica, né? E assim, são poucas as informações que eu tenho, mas consegui me comunicar dessa forma. Eu sei que eles estão bem, graças a Deus, e que continuam firmes na fé. Foi o último que eu soube por meio do pastor, que conseguiu comunicar com ele, pastor Romildo, de Manaus. Então, isso está me acalmando, mas foi difícil o primeiro momento, assim, porque a gente se acostuma com eles, ama eles, eu amo eles, eu sei que eles também a mim, então foi bem difícil no princípio. Amém. Eu fico, você falando, até a tonalidade de sua voz vai mudando assim, né? Que vai dando aquela saudade. Você que está no YouTube nos acompanhando, você pode acompanhar imagens aí que nós estamos passando do trabalho da missionária Priscila aí no campo, né? Muito interessante, imagens lindas aqui, as fotos muito bacana. Você pode ver aí, você que está aqui no Zoom, depois você assiste lá para você ver um pouquinho dessas imagens aqui. A galera do nosso staff aqui tá passando ali um pouco do que acontece no dia a dia. Enquanto a Rafaela falava, tivemos algumas imagens ali de povos asiáticos ali também, para você se situar um pouco aqui. E aqui, voltando aqui, Priscila, dentro disso que você estava falando, eu fiquei imaginando a cena de você indo e receber na sua rotina normal do seu dia, das coisas que você tem que fazer, e de repente você chega no lugar e fala assim: o mundo virou. Não, foi muito impressionante, realmente.
Foi, assim, um choque para mim, porque quando eu entrei, sabia que tinha um caso lá na China, sabe? Mas, assim, nunca imaginei que tinha chegado até o Brasil, que o mundo todo estava, assim, virado já. E eu fiquei bem chocada com tudo o que estava acontecendo, realmente. Bem chocada, até começar realmente a pesquisar o jornal, ver as notícias e tudo mais, e falar com a família, falar aqui com a liderança, e que realmente era sério. Porque eu disse, não, tá tudo bem. Eu pensava, não, vou fazer o que eu vim fazer. Faço as compras e eu vou embora. Porque a gente sai sábado da aldeia e volta terça. Porque tem só um barco uma vez na semana, o mesmo barco que te leva para a cidade, esse mesmo volta. Aí, então, eu já tinha tudo planejado, mas não deu certo nada. Dentro desse campo que você estava, Priscila, tinha algum outro missionário com você, alguma outra pessoa também na equipe, ou só você estava lá? Não, sou eu. A Igreja de Deus, desde Manaus, eles começaram o trabalho, só que nunca foi ninguém morar com eles, né, com os Ateremaué. E então o desafio nosso de AM, né, tanto de Argentina como de Brasil, porque a gente trabalha em parceria, foi esse: ir morar lá, conviver com eles e começar um trabalho bem, um discipulado bem assim, um discipulado, porque não tinha esse discipulado. Sempre eu conto uma das coisas que Ednelson, um dos irmãos indígenas, que ele está na frente do trabalho lá, ele pegou a Bíblia deles, que eles têm Bíblia em Sateré, ainda tem que fazer uma revisão, porque ela não é muito fiel ao original, mas ele pegou a Bíblia assim e disse: Priscila, o Sateré Maué está indo ao inferno com a Bíblia embaixo do braço, porque a gente tem Bíblia, mas ninguém ensinou para nós. O que fala aí? Então, isso assim, realmente foi um impacto para a minha vida também, e aí eu tive a certeza que Deus tinha me levado àquele lugar para justamente fazer esse trabalho. E isso estamos fazendo, né? Ensinando a Bíblia mesmo, assim. Desde Gênesis começamos e fazendo um discipulado bem profundo com eles. Graças a Deus, tem sido muita bênção. A comunicação lá, Priscila, em português mesmo, ou dialetos indígenas? Eles têm Como é que seu próprio idioma, que é o Sateré, mas também falam, alguns deles falam português. No caso de Nelson, ele fala bem português porque ele trabalhou um tempo com um casal da cidade. Então, ele aprendeu a falar bem português, mas a maioria fala só Sateré. Se comunica em seu próprio idioma. Então, algumas vezes ele me traduz e me comunico com os outros dessa forma. E você já dominam alguma coisa do dialeto? Eu comecei com um professor, né, daí da aldeia, só que é muito difícil para mim ser mulher, porque a mulher lá é muito ciumenta. Então, quando eu comecei a falar com esse professor para me ensinar, um índio também lá, foi um maior problema, assim. Ainda que ela ia com ele lá em casa, ou então eu ia para a casa deles. E aí foi que eu parei, porque eu não queria gerar isso também. E conseguir uma professora mulher é impossível. Acho que só tem uma em toda a comunidade, são quase 200 comunidades, só no Rio Andirá, e tem uma professora indígena. Todos os outros são homens.
Então, nesse sentido, tem sido difícil. Eu aprendi algumas palavras, me comunicava, mas por isso que demorou mais meu aprendizado com o idioma. Que desafio, viu? Para Que uma desafio. mulher no entorno indígena, é um desafio realmente, porque o Desafio. papel da mulher não é muito importante dentro das tribos, nesse caso. Então, mas graças a Deus, eles me respeitaram muito. Eu compartilhava as reuniões com os caciques, eles me chamavam para participar. Então, nesse sentido, eu ouvi muito a mão do Senhor me dando essa autoridade, né? Sendo mulher branca, porque essa é outra questão, que eu não sou índia, né? Então, ainda que eu pareça, porque todo mundo diz, mas você parece índia. Mas não sou. Eu queria ser, para ser melhor aceita ainda, mas eu gostei muito também, e eu lembrei disso quando a Rafaela falou que ela se alegrou muito quando se deu conta que eles confiavam em ela, ela foi aceita. E um dia, para mim, foi uma bênção também ouvir eles falar com outra pessoa branca que tinha chegado lá. As mulheres começaram a falar assim: Priscila antes era branca como vocês, mas agora ela é saterê. Para mim, isso foi assim, a maior alegria também. Eu disse, graças a Deus. Imagino, é um sinal de uma aceitação, né, dentro da. Sim, que eles se identifiquem com você é muito importante, porque isso leva tempo, a confiança, construir um vínculo com eles, é, é muito tempo, muito trabalho. Eu fiz assim, fiz questão de fazer tudo o que eles fazem. Acordar na hora que eles acordam, ir trabalhar quando eles vão trabalhar, tomar banho quando eles tomam banho, ir pescar quando as mulheres vão pescar, eu vou com ela, quando vão trabalhar, eu vou. Então, eu fiz questão de fazer tudo, de estar com eles. Ainda que todo mundo ria o dia todo, porque eles falavam assim, você não sabe fazer nada. Então, claro, eu não sabia do jeito dele, né? Aí, não, mas você não sabe fazer nada. Eles falavam assim, e riam. Mas eu aprendo, eu falava, eu vou aprender. E aí foi, assim, é um desafio realmente viver com eles sozinha, mas Deus tem cuidado de mim. Aleluia, glória a Deus. Eu pastor Adécio levantou a mão aí. Quer falar aí, benção? Você levantou aí para dar Amém. glória? Amém. Não, é só uma pergunta também aqui que está tocando aqui para mim falar. Há um tempo atrás eu até compartilhei isso com a irmã Priscila e ela foi super esclarecedora comigo. Eu acho pertinente também ela abordar esse assunto aqui, que é sobre os princípios bíblicos, né? E à luz da palavra do Senhor que nos revela o certo, o errado, né? E tem uma situação bem complexa dentro de algumas tribos indígenas, que é quando nascem gêmeos, né? Não sei se a irmã Priscila se lembra disso quando eu comentei com ela, mas eu queria que ela comentasse um pouco a respeito disso, e que Sim, se torna também um desafio do missionário nesse campo. Dentro disso, Priscila, antes de você responder, que tem uma pergunta que também muito similar que o pastor Adécio está falando aqui, que é da Débora Carvalho, lá no YouTube ela colocou assim, ela perguntou junto com o Adécio perguntou, você vai responder. Você já presenciou rituais religiosos dentro da aldeia? Se sim, como você se posicionou na ocasião, que tem aí a ver também com o que o Adécio perguntou. sim. Não sei se sabiam, mas dentro do Brasil tem mais de 350 tribos indígenas, sim? Cada uma delas é diferente, cada uma tem seu próprio idioma, cada um tem seu próprio ritual, sua própria cultura.
sim? Às vezes um pensa, não, todos os índios fazem tal coisa. Não, cada um é diferente, sim? Então, nesse caso que a Deixa está falando, tem tribos, sim, que no caso de nascer gêmeos, eles tiram a sorte e um deles é abençoado e outro é amaldiçoado. Aquele que é amaldiçoado é morto na hora, sim? E tem várias outras coisas que, se você começar a pesquisar, vai ficar, assim, impactado com a realidade indígena. Então, sempre a questão do trabalho missionário, sobretudo com os indígenas, é a questão de mudar a cultura, sim? Não, porque os missionários vão mudar a cultura, vão alterar a cultura. Não é nosso propósito, não é o nosso objetivo alterar a cultura, coisas que são parte da cultura, assim, normal, mas sim aquelas que vão contra os princípios bíblicos. A gente apresenta o evangelho, é o Espírito Santo que trabalha no coração deles, não a gente. Eu não vou proibir nada, porque eu não sou ninguém para fazer isso. Mas se eu tenho autoridade da palavra para ensinar, essa é a verdade. Aqui o Senhor fala tal coisa. Então, aí eu apresento essa verdade e o Espírito Santo faz o trabalho no coração deles. E aí vem a mudança. Porque eles se dão conta que não podem viver da mesma maneira. Eles não podem continuar matando ou traindo as pessoas porque é parte da sua cultura. Não. Isso não agrada a Deus. Então, aí vem essa parte de mudança, sim? Mas muitas vezes é questionado isso, porque diz, não, é parte da cultura deles, mas é contra os princípios bíblicos. E tudo que é contra os princípios bíblicos é pecado. E isso fica longe de Deus. Então, no caso, na tribo onde eu estou, eles fazem a festa da tucandeira. Tem duas linhas de pensamento. A festa da tucandeira, para aqueles que não sabem, os homens, os adolescentes, as crianças, para fazer a transição para homens, eles colocam a mão, as duas mãos, numa luva cheias de formiga da tucandeira, né? Essas formigas ferram a pessoa, parece um tiro, uma bala, sim? Por isso também chama formiga-bala. É uma dor impressionante e eles têm que dançar várias vezes no dia, eles têm que colocar uns 40 vezes essa luva para mostrar que eles são homens, são valentes, que eles vão ter sucesso na caça, na pesca, eles vão ter muitos filhos. Então, muitos falam que às vezes tem crianças que têm morrido por causa das picaduras, né? Mas ninguém também assim confirma isso, sabe? Uma das coisas, uma linha de pensamento lá que eu perguntei muito, alguns indígenas dizem que isso é um pacto de sangue, então que eles, assim, tipo, como crentes, como cristãos, eles não vão fazer mais. Outros falam que não, que é somente uma dança e pronto. Então, eu sempre falava com Mariana faz um tempo, eu dizia, eu estou procurando ainda realmente qual é o sentido disso. Porque você não vai encontrar em livros, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, mas isso você vai descobrindo aí, quando você está. E isso é uma das coisas que eu aprendi com os indígenas. Eu não posso ir e querer perguntar tudo. Quando eu cheguei, perguntava tudo. Isso é aqui, e como é a cultura? E eles nunca falavam a verdade, ou então a metade da verdade, né? Só uma Tipo parte. assim, deixa de ser curiosa, mulher. Sim. Mas eu tive que descobrir as coisas sozinha.
vendo, observando, vivendo com eles. E aí o que eu disse, mas se eu perguntei isso para você, e eles ficam calados, né? Porque eles não querem estar falando o tempo todo. Eu que tenho que ver isso. Então, eu aprendi, e aí estou observando algumas coisas que eu ainda não descobri da cultura, mas eles, claro que usam muita feitiçaria, essas coisas é muito comum lá, quando não gostam de alguém, ou quando gostam muito também, usam, tem seu próprio bruxo, né, pajé, eles chamam, de cada aldeia, cada comunidade, e eles, para doença, para fazer mal, para fazer bem, para tudo, está o pajé. Entendi. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um comentário aqui da Letícia Ferreira lá no YouTube. Isso é um ponto importante no campo e em qualquer esfera do ministério. Ser mulher solteira no contexto em que vivemos hoje, a confiança é algo a se conquistar, que ela comentou aqui. A Gabriela Marques, que incrível. O Alisson Martins perguntando aqui como que é lidar com a saudade da família que fica, como que você fazia com essa questão do tempo que você estava lá. Pode falar para a gente, Pri, como é que era aí a saudade? Você falou que não tinha nada, né? Não tem telefone, não tem televisão lá, tem não, né? Também tem essas coisas, nada, Não né? tem nem Rádio. banheiro. Tudo é no Como é Rio. que era lidar com essa saudade da família? A gente vive com saudade. Essa é a verdade. Só que quando está na cidade, pelo menos dá para fazer uma videochamada, né? Mas é difícil. Só Deus para sustentar a gente no campo, porque sabe o que aconteceu comigo no princípio? Lidar com essa ansiedade. Quando eu estava saindo, porque eu ficava uns 20 dias sem sair da aldeia, e quando eu estava indo no barco para a cidade, meu coração começava a agitar, porque eu falava, Senhor, por favor, que não tinha acontecido nada ruim, sabe? Eu não queria receber nenhuma notícia ruim no meu celular ou quando chegasse na cidade para ligar para casa. Então, no princípio, eu tive que trabalhar muito com isso e orar muito, e o Senhor trabalhou no meu coração, na minha ansiedade, e eu fui aprendendo, mas no princípio isso foi bem difícil, porque você fica sem notícias, sem saber o que está acontecendo no mundo, e de repente você está chegando e um medo de ter uma notícia ruim, sabe? Então, isso mexe muito com a gente no princípio, até você aprender, né? Obrigado, então, tipo, Entendi. Deixa eu ver aqui. onde elas estão aqui? Bispo Cleison, quer falar agora? Não, acho que não. Acho que só saiu do mundo. Alguém aqui, o pessoal do Zoom aqui, eu perdi um pouco aqui onde que estavam as conversas aqui. Se você fez alguma pergunta que a gente não falou, por favor, transcreva ela novamente. Apareceu aqui a do Gabriel, perguntando aqui para você, Priscila. De novo, o pessoal quer saber mais coisa. O pessoal está curioso. O pessoal está igual você quando chegou lá na tribo, né? Tipo, se o que é isso, o que é aquilo, o pessoal está igualzinho. Tá a mesma coisa aqui, ó. Tá de novo aqui, ó. Gente, eu vou tentar cutucar de novo aqui. O que ela vai falar, né? Tá aqui perguntando aqui, o Gabriel perguntou, missionária, já foi pedido para a senhora se retirar para eles realizarem alguma reunião ou ritual? Eles não me convidam diretamente. Quando é assim, eu fico na minha casa lá, e eles vão e fazem suas coisas. Aí eu
Não sei o que acontece. Porque nós, para vocês entenderem, nossa comunidade tem 20 famílias e nós somos 5 famílias que estão um pouquinho afastados assim. Tem uma mata assim, depois tem as outras famílias. Então, é como que nós ficamos um pouquinho afastados. Só por conta do rio, né? Porque temos mais acesso ao rio, então a gente fica desse lado. E tem coisas que eu não vejo lá de noite, né? Eu só fico depois, no outro dia, sabendo que fizeram alguma coisa, mas tem coisas que eu não participo, por ser branca e mulher. Sim, entendo. Dentro desse contexto, eu vou usar a mesma pergunta que fizeram aqui para Rafa, né? Qual que é a atmosfera espiritual lá dentro da aldeia? Você já teve experiência assim, que você possa compartilhar conosco dentro desse contexto, desse ambiente lá? Você sentiu algo? O Espírito Santo te trouxe conhecimento de algo que estava acontecendo ali? É difícil, né? Porque são coisas, às vezes, que para eles são naturais, normais, e para nós sabemos que é uma coisa espiritual, né? Por exemplo, o fato deles irem no pajé o tempo todo por qualquer coisa, e eles mesmo, ou alguns das indígenas, por exemplo, foi um caso de uma mulher lá que ela estava muito doente, a gente não sabia o que era, ela ficava com muita dor no estômago, não tinha vontade para fazer nada, ficava na rede o dia todo, e ela, mulher jovem, bem assim, ativa, né? Aí ela foi, que não sabia o que estava acontecendo. No outro dia, a CESAI, que é a Saúde Especial Indígena, ia levar ela para a cidade, né? Aí ela foi e a gente orou por ela. Eu coloquei as mãos no estômago aí, fiz uma oração. Eu percebi nesse momento que isso era uma coisa espiritual. Então eu coloquei as mãos e repreendi, mas não fiz aquele escândalo, não fiz nada, é uma oração simples, mas repreendendo com a autoridade do Senhor, né? E no outro dia, quando levaram, realmente ela não tinha nada, ela acordou bem melhor, não tinha nada. E quando ela ficou sara, né, bem saudável assim, o padrasto dela foi contar que ele tinha feito um feitiço para ela, com um sapo que mordeu o dedo dela do pé, assim, coisas, sabe? E ela me conta, não, porque o sapo ficou no meu dedo, aí eu tentava jogar ele fora e a coisa estava aí no meu dedo, e então foi aí que ele fez, né, uma bruxaria aí. E Deus, assim, tem feito muitas coisas nesse sentido. Uma vez nós visitando também uma mulher que ela nos chama, né? E eu não sabia a situação dela, e aparentemente a gente tem quase certeza que ela colocou veneno também no nosso café. E como Deus guardou nossas vidas, Jesus. ele depois começou a ter medo de mim, tá? Porque eles viram que Deus tinha guardado nossa vida, porque quando eu chego na casa aí, Edneus, que o irmão lá, ele me disse, Priscila, você não tinha que tomar esse café. Por que eu disse, nem que ensina para os missionários, você tem que comer tudo, tem que beber tudo, tem que... Aí, a gente come e bebe, né? Aí ela me convidou, ela não tomou o café, e eu tomei 2 vezes.
Aí ele chegou preocupado, ele disse, não, porque ela sempre faz a mesma coisa, ela já matou outras pessoas com veneno. Meu Deus. Meu Deus! Ele disse, ele fez a denúncia na FUNAI, eu recebi uma denúncia uma vez na FUNAI, para eu sair da aldeia, foi assim, um tempo bem difícil. E aí ele disse, foi ela quem fez, ela com o esposo. E por que você não me falou isso? Eu disse, não sei. Ele disse, ai, meu Deus. Aí eu disse, não, calma, vamos orar e vamos confiar no Senhor, nada vai acontecer. Aí eu li a palavra e encorajei ele também, porque ele está com medo, sabe, também. Aí eu disse, a gente vai dormir e amanhã vamos acordar bem, em nome de Jesus. Aí oramos, declaramos, assim, vitória, e foi, não aconteceu nada. Mas esse momento, eles não podiam olhar para minha cara, tinha medo de mim. Aí ele disse, sabe, Ednelson, sabe por que eles estão com medo? Porque eles acreditam que você tem um espírito maior que eles. Aí eu disse, claro. E de Mas fato foram tem. muitas coisas. Claro, a gente tem, não tenho dúvida. O Espírito Santo está conosco. Mas assim, Aleluia, glória a Deus. e Glória a outras Deus. coisas que Aqui, a gente Priscila, nem sabe, né? é verdade. Que testemunho, viu? Esse aí. Ouviu aí, galera? Essas meninas aí estão deixando a gente aqui. Isso aí, irmãos, é realmente crer no Deus que serve, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E é isso, e esse evangelho das boas novas precisa ser levado. Esses desafios têm no meio do caminho, mas o Senhor tem guardado essas duas aqui de uma forma muito, muito especial, né? Aqui a gente vai caminhando aqui, deixa eu ver aqui o pessoal escrevendo aqui, tremendo ouvir todas as experiências, perceber o amor e cuidado e o livramento de Deus nesse testemunho, nenhum mal nos sucederá, a promessa, escreveu aqui a Marilei Ribeiro, escreveu aqui, tremendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no YouTube, Gabriela Marques, uou, que escreveu, Pôs Foguinho, Miriam, que bênção, grandes experiências, a Ana dizendo glória a Deus aqui. E aqui, Priscila, dentro desse contexto, para a gente já caminhando para encerrar aqui, né, a gente para as nossas considerações finais, você não pôde mais voltar, te tiraram de lá. E o que está faltando agora para você retornar? Tem algum protocolo que estão aguardando aí para que você retorne para este campo? Aí você pode falar para a gente isso? Uma das coisas principais é colocar a vacina, que eu já tomei a primeira dose, e não sei, infelizmente, o cacique principal de todas as aldeias do Rio Andirá faleceu pela Covid o ano passado. Ele foi quem abriu as portas para eu entrar, né? Eu fiz reunião com ele, com toda a comunidade, ele me conhecia, me recebia muito bem. Agora, não sei a nova liderança. Então, esse é um dos motivos de oração a ter em conta, porque realmente a recepção do cacique é muito importante para eu ficar à vontade lá, né? E então não sei quem ficou no lugar dele até princípio de ano, ninguém, mas agora eu não sei. E outra das coisas é quando eu chegar lá no Amazonas, aí eu tenho que ir na FUNAI para ver como são os novos protocolos sanitários, e vai ser um tempo de mudança total. Então, só Deus, né, para nos dar sabedoria e novas estratégias. Você praticamente pode-se dizer, então, que você quer começar do zero com essa situação, dessa mudança? Totalmente. Sim.
O Adesso está até perguntando aqui, quem é que escolhe essas lideranças deles? São São eles o mesmos? povo aí, é o povo. Normalmente são familiares já, mas nem sempre. Antes era o filho do filho, aí era uma dinastia, mas agora não é tão assim, mas fica aí. Normalmente, alguém que já... Porque agora eles não só têm um cacique, depois... Não, tem um cacique, o comandante, os professores, todos são parte da liderança. Às vezes, até pode ser que fique o comandante, que eles chamam, como cacique principal, e procurem outro comandante, mas isso depende deles. Se é o comandante, ótimo, porque ele também me conhece. Mas se é outro, de outra família, que não me conheça, vai ser um desafio novamente. Mas vamos orar sim Amém. por isso. Isso aí é onde nós nos unimos agora, né? E aqui a gente vai caminhando para o final, pessoal. Alguém quer mais colocar alguma coisa? Eu queria que as meninas, né, colocassem algumas considerações finais aqui de alguns objetivos de oração, começando até mesmo por você aqui, Priscila, que já está aqui com a gente aqui, né? Essa é uma das questões, já aqui a gente colocando da liderança, da aceitação, né, para que Deus, né, direcione. E há mais alguma coisa que você queira colocar para compartilhar? Eu vou até pedir alguém aqui, deixa eu ver aqui que esteja aqui. A Maurícia está aí, você pode falar? Se sim, eu queria que você orasse, filho, por este momento aqui, tá? Se puder, dá um joinha. Ou você ou o Diego, qual dos dois puderem falar aí, tá? Só dá um joinha aí. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver como... Ah, tá, aqui o Ronaldo perguntou, aqui, eu queria, aqui bem rapidinho, ouvir a Priscila, ouvir a Rafaela, aqui, né, como você vê as nossas igrejas tendo missões como um departamento, sendo que missões foi ordenado para toda igreja. Vocês entenderam aqui a pergunta, as meninas? Entendeu, Priscila? Como Sim. você vê aqui as nossas igrejas tendo missões como um departamento, sendo que missões ordenado para toda igreja. Queria ouvir você um pouquinho, também ouvir a Rafa e a gente faz essas considerações aqui finais. Infelizmente, às vezes a gente colocou como um departamento missões, mas nós devemos ser uma igreja missionária. Inclusive, já vou falar um pouco, amanhã vai começar o curso de igreja missionária. Vocês vão estar num bate-papo, mas podem, para a próxima terça, começar o curso também e receber mais informações e formação enquanto a ser uma igreja missionária. É triste, às vezes, que simplesmente missões sejam um departamento, ou, não, os missionários que vão, depois a igreja continua por outro caminho. Se nós vamos ao que é bíblico, estamos longe de ser uma igreja missionária se somente continuamos com um departamento. Nós devemos ser, nossa natureza é missionária. Então, às vezes, isso entristece, né? Verdade. Rafa, sobre essa pergunta. Eu vou pegar um gancho aí nessa última frase de Priscila, que essa é a natureza da igreja, né? Nós somos uma igreja missionária. Quem foi o primeiro brasileiro a ouvir o evangelho? De quem ele ouviu? Ele ouviu de um missionário, ou norte-americano ou europeu, né? E se converteu, e nós somos hoje a igreja que somos. Então, nós somos fruto de missões como base, tanto pela ordenança de Jesus, quanto pelo que aconteceu nesse aspecto, né, da nossa existência enquanto brasileiros. E a Bíblia está repleta de textos, né, que mostram essa realidade que a igreja não vive, e eu me sinto muito triste por ver a igreja negligenciando isso, porque se ser um missionário é ser enviado, isso quer dizer que Priscila, eu e os demais, nós somos uma extensão da nossa igreja distante dela. Isso não quer dizer que a igreja nos manda e tira a mão, não. Ela nos manda e ela fica conosco, financeiramente,
em oração, em mobilização, em apoio, né? Então, quando a gente departamentaliza a igreja, a gente cria um problema, né? Porque o departamento ele não vai ser visto como um todo por todo mundo. E aí a gente cai nessa problemática que é o ser esquecido. Isso de fato, né? E uma igreja que ela não é missional, né? Meu modo de observar, de viver, ela sofre várias coisas dentro da sua organização, né? Dentro do seu dia a dia, do seu contexto, e vão se desfalecendo pouco a pouco. Obrigado aqui por contribuir. Eu queria aqui, então, Priscila, que você colocasse as suas considerações finais e colocasse alguns objetivos aí para a galera aqui. Eu queria que você que estivesse aqui, tá aqui no Zoom, você que está no YouTube aqui com a gente, você que vai assistir essa live, a esse bate-papo nosso, né, que também ore, né, dentro desses contextos que elas vão colocar para a gente, esses objetivos, né? A Ana aqui está mandando aqui um abraço. Pastor, manda um abraço pro meu filho. Ele é criança e sempre ouve a sua voz, vem assistir, ficar o tempo todo assistindo. É João Emanuel. Ei, João! Deus abençoe sua vida. Priscila, pode colocar aí pra gente. Amém. Não, só falar que Deus continua chamando, que continuamos tendo no país, só no Brasil, mais de 100 tribos indígenas que nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus. Precisamos de uma equipe para ir. Rafaela precisa, Kilane, que está na Angola, precisa, eu preciso de uma equipe para ir com os povos indígenas. E tem tantos outros lugares que ainda não ouviram de Jesus. E nós, como filhos de Deus, como parte da igreja, e precisamos aceitar o grande desafio, sim, de ir levar o evangelho. Graças a Deus temos aqui no nosso país um centro de treinamento missionário, temos uma agência missionária que trabalha, que está ativa, que está interessada realmente em enviar missionários ao campo, mas tem poucas pessoas que assumem o compromisso, sim? Então, se você tem um chamado, responda ao Senhor. Responda ao Senhor. Hoje nós temos a força, temos a vitalidade para fazer o trabalho, então vamos deixar-nos usar por Ele e fazer sua vontade. E realmente, tanto aqui no Brasil tem 8 segmentos menos evangelizados, um deles são os indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas e etc. Então, aqui mesmo no nosso país temos muito para fazer, mas também até os confins da terra, como disse a palavra. Então, eu encorajo vocês, animo vocês a assumir um chamado, um compromisso com o Senhor e a se preparar para levar o evangelho. Sim? É uma longa caminhada, não é fácil, mas é gratificante. É um privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Então, só isso, animar vocês, sim? A cumprir o chamado do Senhor, a cumprir essa grande missão que o Senhor nos deu de levar o Evangelho. Que privilégio que nós temos. Amém? Então, só Amém. isso, animar vocês. Amém. Rafa, suas considerações finais aí também. Eu queria primeiro agradecer, né, a toda a juventude, aonde o YouTube e o Zoom podem alcançar, vocês estarem aí separando esse tempo para ouvir as nossas experiências e os desafios, que são muitos, mas de fato, como Priscila falou, né, há um privilégio, gente, muito grande em a gente obedecer a Deus
em a gente dizer sim para esse chamado, que a gente sabe que ele está fazendo para muita gente. E a minha oração é que vocês não deem espaço para o temor no coração, eu digo no temor, medo, né, do que vocês podem vir a viver, porque a experiência ela é fantástica, né? Os desafios são muitos, mas a presença de Deus, o caminhar com Deus é uma jornada incrível. Aleluia. E depois que você se estabelece no campo também, vem outra fase dessa caminhada que também é extraordinária. Então, mais do que tudo, a igreja precisa dizer sim para o chamado, porque como nós vimos aí, né? Eu queria externar, inclusive, os meus sentimentos para tantas famílias de membros da igreja, pastores que nós perdemos durante essa pandemia, foram homens e mulheres que dedicaram muitos anos de sua vida dentro das igrejas locais e que partiram para a glória. E nós estamos aqui, todos vocês que estão aí, nós, missionários, estamos aqui. O Senhor conta conosco para que a gente leve avante. Desculpa, vim fechar, minha janela está chovendo. A gente leve avante esse desafio que agora é nosso, né? Abracemos esse desafio. Nós temos aí mais de 3,4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Essa é a realidade no mundo todo. Nós somos mais de 7 bilhões e metade desse povo ainda não ouviu. Que fique o desafio e o convite para vocês somarem esforços conosco. Eu queria até direcionar aqui, talvez alguém leve na brincadeira, mas é muito sério. Por favor, homens, onde vocês estão? Nós somos maioria solteiras, né? Não só missionárias da Igreja de Deus, mas missionárias em várias organizações. Eu sei que os homens são mais racionais, né? E nós somos mais emotivas, mas há espaço para os homens. Trabalho com futebol, trabalho em várias áreas administrativas, engenharia, medicina. Isso tudo é porta aberta para você, homem, servo de Deus, missionário, também servir. Então, vem com a gente. E muito obrigada, né? Eu queria deixar pelo menos 3 motivos de oração. O primeiro deles é pelo fortalecimento desses novos crentes, dos quais eu falei para vocês, né? Em toda a Ásia, em todo o mundo, que se converteram agora, para que eles permaneçam firmes. Por mim, orem pelo visto e por esse tratamento que eu estou fazendo agora. Durante a pandemia, eu acabei desenvolvendo ansiedade, né? Uma ansiedade, ela tomou conta de mim assim muito forte por vários aspectos que não vou abordar agora, mas um deles tem sido esperar desse visto, sabe? São e-mails enviados para a universidade, a resposta não vem, e a coisa complicou por lá, e você vê que fica ainda mais difícil. Mas eu estou aqui crendo e confiando que Deus, Ele está no controle, e isso vai trazer calma para o meu coração. Muito obrigada, pastor Tamo junto. Áquila e Adécio, né? Por esse Isso. trabalho. Parabéns. Amém. Deus abençoe vocês. Galera, eu antes da gente orar, que eu já também fazer os agradecimentos. Obrigado a você que esteve aqui com a gente até agora, né, aqui no Zoom, esteve com a gente no YouTube. Muito obrigado aí pela sua companhia. Compartilhe. Amanhã nós temos o episódio 2. Né? Eu estou vendo aqui que tem o perfil da agência missionária que está conectada aqui. Não sei se possa ser a pastora Mariane aqui conectada, mas amanhã estará conosco a pastora Mariane, a diretora da nossa agência de envio missionário, né? Uma mulher de Deus, uma mulher apaixonada por missões. Gosto Amém. muito ela mesma está aí, Ela viu, gente? viu? É a própria, como diz as meninas, é a chefa. A chefa, lideressa aí. Amém. Bem-vinda, Amanhã estamos chefa. aí, gente. Amanhã estamos aí. Hoje aqui o ambiente não me permite muito abrir a câmera, mas amanhã vamos estar mais organizados. Amém. Então, você não pode perder amanhã uma palavra topíssima amanhã.
você vem então com seu coração aberto. Os links já estão aí rodando nas redes, já, tanto do YouTube quanto também o da sala do Zoom. Nós disponibilizamos para enviar, né? Aí, então, quem chegar primeiro amanhã, chegou primeiro aqui. Então, você é o nosso convidado para estar aqui. Priscila, muito obrigado. Rafaela, muito obrigado, né, por estar aqui. Que Deus abençoe vocês. Conte com as nossas orações, né? Aí estamos juntos, conectados. À disposição, Aí, querido. Oi, não entendi. À disposição de vocês. Amém, amém. Obrigado mesmo. E eu queria convidar você para orar aqui com a gente nesse final, agradecendo ao Senhor por todos esses momentos que nós passamos, por esta semente aqui que foi plantada aqui em todos os corações que nos ouviram aqui. Eu tenho certeza que nós colheremos grandes coisas através desses testemunhos impactantes aqui que tivemos, desse compartilhar, né, dessa experiência, dessa vivência no campo, na missão, né, dentro do reino de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu te louvo, Pai, que sempre o Senhor nos surpreende. Em uma segunda-feira como essa, Deus, ó Pai, podendo ouvir, ter a minha fé fortalecida através da vida da Rafaela, através da vida da Priscila. Deus, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Deus, ó Pai, o que mais me impacta é saber que mesmo em tempos de crise, Deus, ó Pai, a chama não se apagou no coração das tuas filhas, e essa chama se alastra a quem as ouve. Deus, ó Pai, e acende em nós, Senhor. Deus, ó Pai, essa paixão pela tua presença, pelo reino. Deus, ó Pai, mesmo diante as nossas dificuldades, mesmo diante as nossas impossibilidades, Deus, ó Pai, o Senhor sempre nos surpreende, e assim o Senhor tem feito com a vida dessas duas missionárias que aqui estão, dessas duas servas do Senhor. Deus, ó Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, ó Pai, aqui, tudo aquilo que elas disseram, a causa delas, Senhor, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos questões, Deus, ó Pai, de liberações burocráticas, Deus, ó Pai, com relação também à cultura, à aprendizagem da cultura. Deus, ó Pai, que o Senhor seja sempre com elas. Deus, ó Pai, que elas achem graça diante das pessoas que as ouvem, que o Espírito Santo de Deus venha sempre envolver o ambiente a qual elas estão, que não é sobre elas, mas é sobre o Senhor sempre. Elas carregam a glória, elas carregam a presença do Senhor. Seja com elas, Deus. Deus, ó Pai, também pedimos pela saúde física das tuas filhas. Deus, ó Pai, saúde mental, emocional das tuas filhas. Traz a paz nesse instante, traz a alegria que vem dos céus ao coração delas nesse instante. Eu uno a minha oração agora, Senhor, com cada uma dessas pessoas que aqui estão, usando o poder da concordância. Deus, ó Pai, nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Deus, ó Pai, que as portas se abram. Deus, ó Pai, que os céus se abram sobre o ambiente que elas estão, sobre a geografia que elas estiverem. Deus, ó Pai, que elas venham ser bem-sucedidas naquilo que elas fizerem. Deus, ó Pai, que elas sejam como flechas na mão do valente, a percorrer o alvo e atingi-lo. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Deus, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor, Deus, ó Pai, abra, Deus, ó Pai, a mente das pessoas que nos ouvem aqui. Deus, ó Pai, que as escamas dos olhos caiam, que os tampões dos ouvidos sejam arrancados agora, Deus, que possamos ter a compreensão, Deus, ó Pai, o entendimento sobre missões, ó Pai, sobre o que é ser uma igreja missional. Deus, ó Pai, uma igreja a serviço do reino dos céus. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço nesse instante. Deus, ó Pai, muito obrigado por esse momento que passamos aqui. Muito obrigado para cada uma dessas vidas que aqui estão. Deus, ó Pai, amanhã, desde já, nós colocamos diante de Ti também esse episódio 2. Deus, ó Pai, através da vida da pastora Mariane, que irá liberar algo sobre as nossas vidas, eu creio. Deus, ó Pai, desde já, e nós geramos isso no mundo espiritual. Toma as nossas vidas diante de Ti. Essa oração que eu lhe peço, lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Priscila, valeu! Rafinha, valeu! Valeu, Galera, meu querido. Obrigada. É nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto. Lilian, bom te ver. Eu estava pensando que a Rafa e eu podemos convidar todos um jantar
com carne de cachorro, de macaco, né? Meu Deus! Vai ser delicioso. É tudo gostoso, delicioso. Meu Deus, meu Deus. Meninas, obrigado, ó. Beijo no coração de vocês. Beijo para vocês Sintam- também. Beijo, Sintam-se abraçados obrigada. pela EDB Jovem, tá? Joia. E- Tchau, Anderson, Li, Diego, Fabrício, são os que eu consigo enxergar aqui. Fiquem na paz, meus queridos. Deus abençoe. Galera, amanhã às 9 horas, 21 horas, conecta aí. Vem com a Tamo gente no link. junto. Beijo! Teté! E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Posso ouvir um som de esperança. Vem com a gente